Olá, seja muito bem-vindo à minha aula de Excel. Vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Quem não assistiu, recomendo que assista para poder darmos continuidade à nossa planilha. Como foi solicitado aí nos comentários pelo Ricardo Dourado, vou estar ensinando como somarmos os valores por cada categoria. Caso tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Estarei respondendo as suas dúvidas. Façam comigo aí. Vamos inserir as nossas categorias. Vamos definir apenas essas categorias para título de exemplo. Para que tenhamos os dados organizados, vamos definir uma tabela para nossos dados. Apenas vindo aqui em página inicial, estilo, formatação de tabela. Veja que ele já selecionou para a gente o nosso intervalo para a criação da tabela. Marcamos aqui a opção Minha tabela tem cabeçalho, porque já temos um cabeçalho aqui em nossa tabela. Caso esqueçamos de marcar essa opção, ele vai criar para a gente um cabeçalho aqui. Para tirarmos esse cabeçalho, vamos aqui na guia Design, opções de estilos de tabela e desmarcamos aqui linhas de cabeçalho. Veja que ele permaneceu com o nosso cabeçalho original. Vamos lá. Como vamos fazer para somar os gastos por cada categoria? Existe uma função no Excel chamada SomaSys, onde encontraremos essa função. No menu Fórmula, existe aqui várias funções já predefinidas pelo Excel. Aqui no grupo de matemática, encontramos essa função. Veja aqui, SomaSys. Clicando nela, ele vai abrir para a gente aqui um assistente de função. Veja que está pedindo aqui um intervalo de soma. O que seria esse intervalo de soma? São as células a serem somadas. Então, no nosso caso, as células a serem somadas são os nossos gastos. Selecionamos aqui todo o intervalo, certo? E vamos aqui para o intervalo de critério. O que seria esse intervalo de critério? É o intervalo de células que deseja avaliar com a condição dada. Por exemplo, onde devemos avaliar essa condição? Aqui em categoria. Então, selecionamos todo esse intervalo aqui de categoria, certo? Aqui precisamos definir um critério para isso. O que seria esse critério? É a condição ou critério expresso com um número ou expressão, ou um texto que define quais serão adicionados. Por exemplo, se eu quiser aqui moradia, vou adicionar aqui moradia. Todo texto em qualquer fórmula no Excel terá que ser digitado entre aspas duplas, moradia. Veja que ele já somou aqui para a gente
todos os nossos gastos com moradia. Aqui ele encontrou moradia, veio aqui na célula, somou, deu R$ 158, percorreu a próxima linha, encontrou moradia, encontrou mais R$ 82,05, somou com os R$ 158, encontrou R$ 240,55, percorreu a segunda linha, não encontrou nada, percorreu a terceira, não encontrou nada, e por aí vai até a última linha aqui, que seria a linha 25. Teclamos em OK aqui e está pronta a nossa fórmula. Muito simples de fazer. Existe a opção no Excel que, se a gente passa o mouse no canto inferior direito, clica e arrasta, ele já preenche todos os nossos dados aqui. Veja que ele não conseguiu somar para a gente aqui todos os dados. Por quê? Eu pedi para que ele somasse apenas moradia, independente onde estivesse. E como eu cliquei e arrastei dessa forma, a nossa referência acompanhou cada célula. Veja que aqui eu defini o intervalo de C2 e E2 até C25 e E25. Quando eu cliquei e arrastei, ele definiu para a gente de E3 e C3 até o E26 e o C26. Vejam só. Como fazemos para poder impedir que isso aconteça? Existe a opção de travar um intervalo. Por exemplo, aqui. Se eu venho aqui e teclo F4, ele insere para a gente aqui o símbolo de cifrão. O que quer dizer isso? Quando ele está aqui antes da letra, antes da coluna, quer dizer que podemos arrastar a fórmula de qualquer lado, que ele não vai puxar, ele vai manter a coluna de origem. E quando está antes do número da linha, podemos arrastar a linha para baixo, que ele vai manter a linha de origem. Vamos fazer um teste? Aqui a gente travou a coluna e a linha E2. A gente travou esse endereço. Podemos arrastar para cá a fórmula que ele manteve aqui para a gente, E2. Porém, aqui passou para, ao invés de E25, passou para F25. O que ele fez? Ele entendeu, como arrastamos para a direita, ele entendeu que o nosso intervalo também arrastou para a direita. Como apenas o E, a coluna E, estava travada, ela não se deslocou, aqui, assim como a D. A coluna D também se deslocou, que seria a coluna C, se deslocou para a coluna D, a mesma coisa. Então, vamos desfazer aqui com Ctrl Z. E vamos travar todo o nosso intervalo, porque a gente precisa que todo esse campo procure aqui nesse intervalo, independente de qual campo estivermos. Vamos arrastar aqui. Vejam só. Ah, Divani, você errou, pois todos os valores deu igual. Por que isso aconteceu? Veja que eu defini aqui moradia para todos os critérios. Para que a gente possa resolver isso, como vamos fazer?
Ao invés de digitarmos o critério, vamos selecionar o critério que queremos que ele procura. Por exemplo, aqui a gente quer que ele procura moradia. Vamos clicar aqui no endereço de moradia. Então, toda vez que arrastarmos para, ele vai procurar sempre ao lado aqui. Veja que um outro problema que encontramos aqui. Veja que aqui ele não somou moradia, por quê? Eu escrevi errado aqui, escrevi maradia. A gente corrigindo aqui, ele vai passar a somar aqui tudo que estiver em moradia, tudo que estiver com lazer, tudo que estiver com transporte e por aí vai. Mas eu não aconselho que vocês façam dessa forma. Por quê? Porque toda vez que você vier digitar igual e fazer sua, sua, sua função, ele está pedindo aqui para a gente um intervalo de soma. A gente define aqui com ponto e vírgula. Agora ele está pedindo para a gente um intervalo de critério. A gente define aqui com ponto e vírgula e clica em cima do critério. Ali ele somou para a gente. Toda vez que nós fizermos dessa forma, a gente vai estar praticando e fazendo dessa forma, a gente vai a tendência a esquecer cada estrutura de fórmula. Então a intenção é que a gente lembre de fazer uma por uma. Vou travar aqui cada uma delas e arrastar. Não vou fazer de uma a uma para que o vídeo não fique muito grande, mas eu aconselho que vocês façam aí de uma a uma para estar praticando aí. Vou formatar aqui para ficar mais amigável, certo? Agora temos os dados aqui que podemos inserir os nossos gráficos, como prometi na aula anterior. Vindo aqui na guia inserir, temos as opções, diversas opções de gráficos. Vamos escolher o tipo de pizza. Veja que foi acrescentado aqui o gráfico de modelo de pizza. Vamos escolher aqui um modelo mais amigável. Podemos tirar o rótulo caso a gente acha que seja conveniente. Vamos deixar isso aqui mesmo. Vamos adicionar mais alguns valores para que você entenda como ficou. Veja que ele já adicionou aqui para a gente nas somas por categoria e já apareceu aqui no gráfico. Aqui, veja que está de laranja educação, ele já apareceu aqui para a gente no gráfico também. Vou mudar aqui o nosso lazer aqui, R$150, e veja que o nosso maior gasto até o momento foi com moradia. Não, desculpa, o laranjado aqui é educação. Veja que o nosso maior gasto foi a educação, e em seguida aqui moradia e por aí vai. Comentem aí nas aulas, dê o seu like, se inscreva no canal que eu vou estar postando com frequência aí os vídeos para que vocês
possam acompanhar, certo? Na próxima aula, quero estar apresentando para vocês aí a solicitação do Ricardo, como definir um valor máximo para cada categoria. Vamos definir aí um valor máximo para cada categoria na próxima aula, e toda vez que nós, por exemplo, aqui vamos definir aqui que o valor máximo para lazer seja R$ 150, e toda vez que nós tentarmos adicionar aqui um lazer, ele vai notificarmos que estamos estourando o nosso orçamento aí com lazer, certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, dê um like aí, comentem, deixem um comentário. Se tiver alguma dúvida, comentem aí, vou procurar estar respondendo para vocês. Se tiver alguma sugestão, crítica, qualquer coisa, deixe aí nos comentários para que a gente possa estar analisando todos aí. Te espero na próxima aula. Vamos salvar e até lá.